Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor abençoe todos e que a mensagem da ressurreição de Jesus alegre nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade hoje. Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã era a nossa fé, era a nossa... Então, por isso que nós estamos aqui, porque não foi em vão. De fato, Deus fez uma grande obra naquele dia de salvação da humanidade, também ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. E é por isso que nós vamos celebrar nessa manhã o nosso Senhor. Convido você a ficar de pé para nós lermos a passagem de João, capítulo 20, versículo 1 a 9. A gente vai fazer uma leitura alternada. Jesus ressuscitou e nós somos convidados para adorá-lo. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Saiu, pois, Pedro e os outros discípulos e foram ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também outros discípulos que chegaram a Jesus e viu e creu. Pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Eu fico achando interessante o quanto João foi detalhista, falar sobre o lençol, o lenço, as coisas todas, tudo confirmando de fato que eles foram lá, confirmando de que eles foram testemunhas de que o túmulo já estava vazio. E assim agora o Senhor, ressurreto dos mortos, habita nos céus, reinando em glória com o Senhor, porque como disse Pedro também, lá em Atos, não era possível que a morte retesse o autor da vida. Então, por isso que ele ressuscitou e está entre nós. Amém? Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou.
Bom dia, amada Igreja do Senhor. A palavra do Senhor em João 20, de 11 a 18, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me de onde o puseste, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Voltando-se ela, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Faremos uma oração silenciosa de confissão. Pai de amor, nós te damos graças por essa manhã em que nós nos lembramos, Pai, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, do Cristo ressurreto, dos 3 dias em que antecederam o maior milagre que a humanidade viu. Senhor, em diversos momentos das nossas vidas, nós fazemos coisas que desagradam ao seu coração. Mesmo o amando profundamente, nós oferimos, nós dizemos, falamos, fazemos coisas que desagradam ao coração do Pai. Por isso pedimos perdão, que o Senhor possa perdoar essa igreja de tudo aquilo que fizemos que desagradou o seu coração, e perdoados, remidos de um Cristo ressurreto, nós possamos iniciar essa semana. Rabone, mestre, que o Senhor esteja conosco nessa nova semana. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Na certeza do perdão e do amor de Jesus, eu convido o grupo de louvor para que cantemos. Eu não consigo entender o que eu fiz para merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é
gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está,
Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém. Porque Ele vive, temor não há. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Amém, Cristo. Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Oh, glória! Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Glória a Deus.
Mateus 28, último capítulo. Vamos ler os 3 últimos versículos, do 18 a 20. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus querido e amado Pai, acabamos de prestar adoração e louvores a Ti, Senhor. Foi feito, Senhor, com amor. Foi feito, Deus, em espírito e em verdade, na intenção mais pura de Te adorar, Te render graças e Te dizer, Senhor, o quanto é digno de toda a nossa vida, de todo o nosso louvor e todo o nosso sacrifício. Também, Senhor, contribuímos com ofertas, com dízimos, seja presencial, seja transferência, também mostrando nossa gratidão pelos bens que o Senhor tem nos dado, pela prosperidade, pelos recursos que tem colocado o Senhor nas nossas vidas, possibilitando que a gente tivesse alimento em nossa mesa, uma casa para morar e enfim, Senhor. Isso é gratidão da nossa parte, trazer, Senhor, para a igreja uma contribuição que expressa nossa gratidão e possa, com essa contribuição, ajudar para a manutenção da obra, Senhor. Pai Santo, agora nós vamos ouvir a Tua palavra e pedimos que o próprio Espírito fale conosco a respeito de Jesus, o nosso Senhor, a qual ressuscitou, a qual vive e a qual reina para todos sempre. Amém. Nós oramos por tudo isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é muito usada em pregações sobre missão, sobre gerar responsabilidade de evangelização. Então, sempre se fala de a grande comissão, não é, com essa passagem. Mas, na verdade, hoje o tema vai ser a grande missão. Não a nossa, a grande missão de Jesus. Porque quando Jesus chega para os discípulos dizendo assim, né, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, porque Jesus, ele está numa fase da vida dele em que ele pulou o estágio, pulou a fase. Né? Quem gosta de videogame sabe que, né, o sucesso de você caminhar bem, de jogar bem, é você pular de fase. Jesus já está na penúltima fase, digamos assim, né? A gente poderia até dizer última fase, mas eu digo penúltima porque ainda vai vir um dia de volta, vai restaurar todas as coisas, vai estabelecer novos céus, nova terra. Então eu costumo dizer que se Jesus ainda vai fazer tudo isso é porque ainda tem mais uma fase, que será a última mesmo. Mas a fase de Jesus, enquanto encarnado, enquanto ser humano, que foi vir à terra, dar a sua vida, ser obediente ao Pai e ressuscitar, essa fase foi totalmente completa, totalmente, como ele mesmo disse, está consumado. Ele completou perfeitamente essa fase. Então Jesus, ele cumpriu a sua grande missão, né? Quando fala grande comissão, quer dizer que é nós entrando na missão de Deus, continuando a missão de Jesus. Mas a missão de Jesus, ele cumpriu cabalmente. Acho que é necessário abaixar só um pouquinho, que está um pouco estridente, né? Então a grande missão de Jesus, ele cumpriu muito bem. E que missão foi essa que Jesus cumpriu? Quando a gente pensa sobre essa missão de Jesus, a gente pensa nisso, de que ele veio, né, nasceu de uma criancinha, estabeleceu ali um tempo de treinamento para os discípulos, de ensino, de fazer o bem às pessoas e de ser obediente até morte de cruz e depois ressuscitar. Mas tem por trás dessas coisas, Jesus estava fazendo missão, ele foi enviado, né, ele diz isso aos discípulos no final lá de João capítulo 20, também ele diz assim como o Pai me enviou, vos envio. Então Jesus foi enviado pelo Pai, ele tinha uma missão, e por trás dessas coisas que Jesus fazia, eu quero elencar aqui 3 coisas que era missão de Jesus. A primeira coisa que eu quero elencar como missão de Jesus é que Jesus,
ele veio para afirmar e cumprir aquilo que Deus tinha ordenado ele fazer. Ou seja, ele vem, afirma as tradições antigas. Se nós cremos que o Antigo Testamento é um texto inspirado por Deus, onde Deus fala, onde Deus comunica seus propósitos, Jesus veio e confirmou tudo isso. Por isso que lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz o seguinte: não pensem ou não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então Jesus veio para confirmar aquilo, tudo que Deus tinha dito. Ele veio para afirmar tudo aquilo que a respeito dele o Senhor já tinha profetizado. Como nós já vimos na mensagem anterior, Jesus cumpriu muita coisa do que o Antigo Testamento dizia. E ele veio para afirmar de que a palavra de Deus era a palavra de Deus. Ele veio para afirmar de que a palavra do Senhor, ela não é dita no vazio e nem fica no vazio. Por isso que nos profetas o Senhor diz: a minha palavra não retornará para mim, sem que antes cumpra aquilo que lhe apraz. E Jesus veio para afirmar todas essas coisas. Isso é importante para nós entendermos que nós devemos levar muito a sério a palavra de Deus, porque Jesus levou muito a sério a palavra de Deus. Ao cumprir a palavra de Deus, Jesus estava levando a sério a palavra do Senhor. Se tinha coisas que Deus tinha prometido, e principalmente a respeito de Jesus, Jesus levou muito a sério tudo isso e fez de tudo para cumprir todas essas coisas. Inclusive um texto que virou polêmico no último ano. Teve um texto específico que Jesus, quando já sabe que as autoridades estão vindo prendê-lo, ele pede para os discípulos, espadas. E assim: vocês têm espada aí? Alguém diz: tem 2 espadas, então é o suficiente. O fato de Jesus pedir para que os discípulos fiquem com a espada era para se cumprir um texto, porque na sequência, o autor do Evangelho que fala sobre essa pergunta de Jesus e a confirmação dos discípulos que têm espada, diz assim: para que se cumprisse que fora dito que Jesus seria encontrado entre os malfeitores. Ou seja, Jesus não estava pregando violência quando pede que os discípulos tenham espadas. Jesus não estava pregando violência. Era somente para se cumprir um texto antigo, do Antigo Testamento, em que dizia que Jesus estaria entre pessoas desse nível, que teriam inclusive espada na mão. Entre os malfeitores tinha ali, por exemplo, um zelota. Entre os malfeitores tinha ali um publicano, que era considerado uma pessoa não grata entre os judeus. Tinha lá um ladrão, que era o Judas, e tinha, nessa ocasião específica, a única ocasião específica, tinha alguém com 2 espadas. Para se cumprir, porque Jesus levava a sério as Sagradas Escrituras. E por isso que ele queria afirmar essas Sagradas Escrituras. Ele ensinava essas Sagradas Escrituras. Inclusive, ele tentava, através do seu ensino, fazer com que as pessoas parassem de interpretar errado as Sagradas Escrituras. Quando ele diz para os fariseus: vocês erram por não conhecer as Sagradas Escrituras, é porque na verdade eles conheciam num certo sentido, mas interpretavam errado. Interpretar errado é mesmo que não conhecer. É por isso que é importante a gente levar a sério as Sagradas Escrituras e uma boa doutrina, aquilo que Paulo chama de sã doutrina. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele alerta a Timóteo: cuidado com a sã doutrina. Cuidado com os falsos mestres. Porque se Jesus levou a sério as Sagradas Escrituras para interpretá-la corretamente, então Paulo tinha que fazer isso, Timóteo tinha que fazer isso, a igreja tinha que fazer isso. O lamentável para nós, na era em que nós vivemos, é que a gente está vivendo a era em que essas Sagradas Escrituras profetizaram que no final dos tempos teriam falsos mestres, enganadores. Essa era em que nós estamos vivendo está se cumprindo nessas Sagradas Escrituras, a qual nós devemos levar a sério. Nessa era, sobre essa era, as Sagradas Escrituras diziam que as pessoas já não suportariam a verdade, antes se rodeariam de falsos mestres.
ouvindo somente o que lhe apraz, somente o que lhe é conveniente. A verdade faria coceira nos ouvidos para essas pessoas. Elas não queriam saber da verdade. Antes, elas vão atrás, e é isso que é interessante, elas vão atrás dos falsos mestres que, segundo Paulo ensinavam histórias e fábulas. Histórias e fábulas. Sobre histórias e fábulas, uma vez, na época que eu estava no seminário ainda, nossa professora de sociologia, ela pediu para a gente fazer uma pesquisa de campo, né, e é sociologia da religião, pediu para fazer uma pesquisa de campo. A gente tinha que ir, próximo daqueles dias, ia ter uma conferência, uma cruzada na cidade, e nessa conferência ia ter lá um pregador, então ela queria que a gente fosse para analisar ali a mensagem, analisasse o que acontecia, como a resposta das pessoas, fazer um trabalho sociológico, né, do evento, né, que é um evento religioso, é um evento evangélico. E aí a gente foi. E aí uma coisa que me impressionou bastante é que o pregador, ele era excelente em contar historinhas. Era excelente. Ele pegava um texto bíblico e dizia o que o texto não tinha, só que ele dizia com tanta propriedade o que o texto não tinha, com tanta criatividade, que eu virei para um dos colegas, né, do seminário que estava do meu lado e disse assim: rapaz, se esse cara fosse escritor de ficção, ele venderia muito mais livro e ficaria famoso, porque ele é muito bom de inventar história. Ele inventava o que o texto não estava dizendo. Mas ele conseguiu convencer muita gente lá, a ponto de ele sair de lá com sacos e sacos de dinheiro. Porque esse que era o objetivo dele. Depois da pregação dele, depois da mensagem dele, ele pediu para o pessoal passar no meio da multidão para colher ofertas. Só que aí o pessoal veio com não sei se vocês já viram aquelas salvas, né, que eram uns panozinhos, tipo coador de café grande assim, que saíam no meio da igreja para tirar. Não sei se aqui já foi assim no passado, em igrejas que eu já participei, era assim. Então o pessoal chegou com aquele negocinho, né, para poder ir recolhendo as ofertas, o pessoal colocando dentro do saco de pano lá. E aí quando ele viu, ele disse: não, eu não quero isso aí não. Isso aí é muito pouco. Tragam lençóis. E aí, como tudo já era armado, apareceu lençóis, né? Se eu pedir lençol aqui, não vai ter lençol tão fácil de achar, né? E lá muito menos, porque essa cruzada estava sendo num estádio, né? Eu sei que se eu pedir um lençol, ali tem lá, aqui atrás para estar dentro da igreja, onde tem, né, os lençóis da mesa, tem essas coisas. Mas no estádio? De onde vai surgir lençol no estádio? E apareceu vários lençóis. E aí o pessoal, né, que não sei se era diácono, não sei quem era, os organizadores ali, começou passando mal do povo e o povo tinha que jogar lá o dinheiro. Tinha que jogar o dinheiro, jogar não sei o quê. E ele dizia assim: para você ser abençoado, dê tudo que você tem. Nem que você, se veio de ônibus, volte a pé para casa. Né? Mas é esse tipo de pessoas que estão atraindo multidões. É esse tipo de pessoas que não pregam essa doutrina, só prega essas histórias, inventa essas coisas, é que as pessoas estão correndo atrás. Por quê? Porque está se cumprindo as Sagradas Escrituras. Se está se cumprindo, nós devemos levar a sério, como Jesus levou a sério as Sagradas Escrituras. Quando disseram para Jesus assim: Jesus, manda o povo calar a boca, porque o povo estava gritando hosana nas alturas, né? Aquela coisa naquela entrada triunfal, no domingo de Ramos. Jesus diz assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Por quê? Porque Isaías tinha profetizado que as pessoas iam cantar, iam glorificar a Deus nesse evento. Era uma profecia e tinha que se cumprir. E Jesus veio para afirmar tudo isso, e se ele afirmou, nós como igrejas temos também que dar valor a isso. Ainda sobre essa questão de afirmar as Escrituras, eu gostei de uma pequena reflexão que Agostinho faz no Sermão da Montanha, quando Jesus começa a ensinar sobre o que era dito e o que ele agora está ensinando. Jesus antes ele diz o seguinte: aquele que ouvir essas palavras, né, e as ensinar aos outros, serão grande no reino dos céus.
E aí Agostinho faz um comentário baseado na passagem do contextual ali, dizendo assim, que Jesus estava colocando de que existe lei maior e lei menor. Porque aqueles que desobedecessem e não ensinassem eram menores, aqueles que obedecessem e ensinassem eram maiores. Ou seja, se a gente quiser ser maior no reino dos céus, a gente tem que dar valor a essa palavra e ensinar essa palavra, levar adiante essa palavra, mas com fidelidade. Fidelidade. Eu gosto de uma conversa que Paulo teve com os presbíteros da igreja de Éfeso, só que esse relato não está na carta aos Éfesos, está em Atos capítulo 20. Em Atos capítulo 20, ele está querendo se despedir da cidade de Éfeso, chama os presbíteros a conversar, ele dá muitos conselhos, e ele diz assim, eu sei que no meio de vocês virão lobos devoradores, mas eu, enquanto estive vocês, não deixei de ensinar todo o desígnio de Deus, porque Paulo valorizava a Sagrada Escritura de tal forma que ele ensinava ela perfeitamente. Então esse é o primeiro ponto dessa missão de Jesus, de afirmar as tradições antigas, cumprir elas e ensiná-las. O segundo ponto da grande missão de Jesus é que Jesus veio também para corrigir os erros daqueles que são guias do povo de Deus. Então Jesus, ele critica os abusos das autoridades religiosas, e era parte da missão de Jesus. Se você pega Mateus capítulo 23, ali tem os vários ais, contra os fariseus e os escribas. Por quê? Porque Jesus veio para quê? Para corrigir o abuso das autoridades, daqueles que abusam do povo de Deus. Tem um texto, que eu não lembro agora se é Tiago quem fala isso, ou se é Pedro, mas diz o seguinte, mais duro juiz receberão os mestres, porque sobre eles pesa a responsabilidade de conduzir o povo de Deus corretamente, ensinando corretamente. A ideia de que uma pessoa recebe a autoridade de Deus para pregar, para ser presbítero, para, enfim, qualquer que seja a função dentro de uma igreja, isso não deve trazer ao coração dessa pessoa orgulho, não deve trazer ao coração dessa pessoa o sentimento de que eu tenho poder, o Senhor me certificou, então todo mundo tem que se submeter a tudo que eu faço e tudo que eu falo. Eu cansei de ouvir muitas igrejas no passado dessa história de que não toqueis no ungido do Senhor. Eles interpretam erradamente, usam erradamente uma passagem que Davi fala a respeito de Saul. E aí eles usavam essa passagem, não toqueis no ungido do Senhor, para dizer que, olha, independente do que eu faça, não toque em mim. Não fale mal de mim. Não me critiquem. Eu vi um outro pregador usando um texto que eu acho até bonito, mas ele usou no contexto errado, quando ele dizia assim, obedeçam ao Senhor, estareis seguro, ouçam vossos profetas e prosperareis. É um texto dos profetas. Se você ouve Deus e obedece, você estará seguro. Esse profeta está dizendo. Se você ouvir os profetas, você prospera. Então, dentro de um contexto errado, essa autoridade, esse pregador, esse pastor, usou esse texto dizendo o seguinte, além de não tocar no ungido do Senhor, você tem que obedecer o que eu falo, porque sou profeta. Eu sou a boca de Deus aqui na igreja. Se você me obedece, você prospera. Isso é abuso espiritual. Isso é abuso de autoridade. Isso é coagir as pessoas a ter que seguir esses lobos, porque gente que age assim é lobo. E o pior de tudo é que alguns são tão descarados que nem pele de ovelhas estão mais, nem se fantasiam mais. Descaradamente eles são assim mesmos. E o pior de tudo, que como eu falei agora há pouco, muitas pessoas vão atrás deles, as pessoas são famosas, tem milhões de seguidores, faturam alto em cima dessas pessoas, estão na mídia, usando do seu abuso, abusando da autoridade que elas têm, que recebeu da parte de Deus.
Essas pessoas desprezam completamente o texto que Jesus diz que quem é maior no reino dos céus é aquele que serve. Desprezam completamente esse texto. Essas pessoas não servem ninguém, só servem a si mesmas e fazem os outros servir a elas. Eu conheci igrejas e pastores que a igreja é como se fosse uma pequena monarquia e o pastor presidente é como se fosse o rei. E é uma igreja de 70 mil membros. Então são pessoas que abusam da sua autoridade, são pessoas que ensinam coisas erradas, pessoas que fazem de tudo só para se prevalecer. Quando Jesus diz a respeito lá dos fariseus, escreve assim, que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, né? E entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Mateus 23, versículo 4. São pessoas que atam cargas, fardos pesados nas costas da membresia. Como eles fazem isso? Para que a igreja seja grande, para que a igreja seja rica, para que a igreja faça muitas coisas, eles pegam os voluntários da igreja, né, e botam um monte de tarefas e afazeres para os membros da igreja. Um monte de coisa. Quando você pensa que não, a sua vida está tomada pelas atividades da igreja. Quando você pensa que não, você é obrigado a dar um monte de dinheiro, um monte de recursos, né? Seu tempo e seu dinheiro para manter certas coisas que o pastor quer que tenha na igreja. Vai parecer um absurdo que eu vou falar para vocês, mas isso aconteceu. Um pastor, uma certa vez, ele fez a igreja comprar para ele um Audi A4. Um Audi A4. É um carro alemão super caro. Sabe qual foi o argumento dele? Ele diz assim, o pastor do meu quilate não é para ficar andando no ferro velho. Ele usou essa expressão. Um pastor do meu quilate. Não é para ficar andando num carro ferro velho. E o carro dele era um carro muito bom já. Porque a igreja dele é muito grande. Ele é o dono da igreja. É uma igreja empresa. Né? E aí assim mesmo fez a igreja comprar. Porque ele não queria tirar nem do próprio bolso. Ele fez a igreja comprar. Né? Aquelas porque assim, nessas igrejas tem o seguinte. O dízimo é sua obrigação. Né? A oferta é para você ser abençoado. Se você quiser ser abençoado, você tem, além do dízimo, tem que dar oferta também. E aí eles colocam, né, inventaram um negócio de dupla honra, né? Não sei se vocês já ouviram esses termos por aí. Tem uma da dupla honra. Então quando você abençoa mais ainda o seu pastor, mais bênção você vai ter, segundo eles, né? Então você tinha que abençoar o pastor, não do seu dízimo, mas de ofertas diferenciadas, né, para poder conseguir comprar o carro. Que na época, já faz tempo, isso foi 120 mil reais. E Jesus veio para corrigir, puxar a orelha desse tipo de gente. Desse tipo de gente. Gente que explora o povo, gente que faz da casa de Deus um comércio. Por isso que não é à toa que Jesus entrou certa vez no templo e quando viu o comércio, ele se revoltou, ele se irou. O homem mais manso da terra se irou quando viu abuso de autoridade e sacerdotes explorando o povo. Vou ler para você essa passagem de Lucas, capítulo 19, versículo 45 a 47. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós os transformaste em covil de salteadores. O que é covil de salteadores? Na antiguidade, os ladrões, eles moravam nos desertos e nas cavernas, iam para as cavernas, para se esconder, né? Dos soldados, né? Daqueles que queriam prendê-los. Então eles ficavam em covis, que eram essas cavernas. Jesus está dizendo que os sacerdotes fizeram da igreja de Deus, do templo do Senhor, como um covil onde os ladrões se escondem. E é um lugar muito bom para se esconder. Sabe por quê? Porque ninguém pode tocar no sacerdote no templo. Não era? Não eram essas regras que tinha antigamente?
Inclusive, um dos generais de Salomão até descumpriu um texto bíblico, né? Porque um dos irmãos de Salomão correu para o templo para poder segurar lá nos chifres da arca, né? Para poder ele não ser morto. Aí assim mesmo Joabe entrou lá e matou a si mesmo e profanou o templo. Depois Salomão fez aquele negócio lá dos sacrifícios, né? E tudo aí, pediu perdão de pecado, fez 1000 sacrifícios para poder tentar purificar o templo de novo. E agora vocês não estão fazendo o templo do Senhor de covil de salteadores. Aí o texto continua dizendo: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e a maioria do povo procuravam eliminá-lo. Porque as autoridades queriam que Jesus fosse morto na cruz do Calvário? Porque Jesus denunciava o erro deles. Porque Jesus incomodava eles. Diz os historiadores que Caifás, que era o sumo sacerdote daquele período, ele era rico demais. Acharam uma casa lá em Israel que, baseado nas pesquisas e nos indícios que estava, né, naquela casa, né, era só escombros na verdade, né, ela pertencia a Caifás. E uma das coisas que impressionou os pesquisadores, os arqueólogos, era que o piso era feito de um material muito caro, e ainda com desenhos, mosaicos. Só tinha casa com aquele tipo de piso e com mosaico quem era muito rico. Muito rico. E eles eram ricos, muito ricos, porque eles recebiam dízimos do povo inteiro, né? Que na Bíblia até chama de imposto do templo. Se o governo brasileiro é rico porque recebe nossos impostos, imagine também um templo onde recebe, né, os impostos de todo judeu religioso. Imagina. E era 10% da renda de todo mundo, né? Essas pessoas abusaram da autoridade que Deus lhes deu, usaram erradamente, oprimiram o povo. E uma das missões de Jesus era corrigir isso, alertar o seu povo a respeito disso. A forma de Jesus, inclusive, ensinar como é que alguém de autoridade deve agir, ele viu na sua própria vida. A pobreza, a humildade, né? O lugar do serviço e não de ser servido. Eu acho legal quando Jesus ele fala a respeito de João Batista, mas podia ser aplicado a ele mesmo, né? Ele diz assim: quem é João Batista? E onde vocês encontram João Batista? Encontram ele no palácio? Não, no palácio vocês não encontram, porque lá estão os reis, os nobres. Isso podia ser aplicado ao próprio Jesus. Onde é que você encontrava Jesus? Não nos palácios, mas entre o povo, entre os pobres, servindo a eles. Essa que deveria ser a atitude, né, o comportamento daqueles que recebem do Senhor autoridade. E o terceiro fator que faz com que Jesus tenha cumprido bem a sua missão é o fato de que ele veio fazer o bem a todos. Esse texto é muito interessante, que eu vou ler agora, que fala dessa ideia de como Jesus vivia a sua vida e o seu ministério. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Era isso que Jesus estava fazendo, o bem. Jesus não estava num gabinete, num palácio, buscando estratégias para poder ganhar mais dinheiro do povo e construir mais templos. Né? Porque às vezes eu fico com a sensação de que certas igrejas, elas querem ter atitudes imperiais, ela quer expandir-se, né, em vários lugares, construir mais templos, para poder expandir como se fosse um império, né? Querendo botar tentáculos em tudo. Eu fico às vezes suspeito disso, sabe? Que é a disputa de quem é maior como igreja, que tem mais tempo como igreja. Quando você pensa na igreja primitiva que estava crescendo em números, você não vê eles reunidos pensando em construir templos.
Não é? Você não vê eles preocupados em construir templos. Eles estavam preocupados em salvar vidas. Aonde esse povo ia se reunir, podia ser debaixo de uma mangueira, debaixo de uma figueira. Né? Podia ser na casa dos irmãos, como era na casa dos irmãos. São reflexões que eu faço de vez em quando, não para a gente não pensar em missão e em crescimento, não. Eu penso nessas coisas para a gente estar corrigindo o rumo da espiritualidade. Para eu corrigir o meu coração, para que as minhas intenções de poder levar o Evangelho seja a melhor possível, não seja por motivo errado. Porque a igreja crescer é importante, mas pelos motivos certos. Então é bom eu fazer essas reflexões, essas perguntas que parecem até questionamentos rebeldes, mas esses questionamentos rebeldes que me ajudam a fazer uma reflexão para saber como eu estou agindo como ministro do Evangelho. E se o que eu estou fazendo é realmente o bem. Porque se não for, eu estou indo na contramão de Jesus, porque Jesus veio para fazer o bem. E o bem para Jesus não era construir um império na terra. E ele deixou muito claro isso para Pilatos, quando Pilatos estava preocupado. Tu é o rei dos judeus mesmo? Tu quer assumir um trono? Tu quer fazer uma rebelião para derrubar os Herodes aí? Eram 3 irmãos, né, os Herodes. Mas Jesus diz, não, nada disso, porque o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está crescendo, e esse reino não precisa de impérios, não precisa de muitos dinheiros, não precisa de muitas coisas. Porque o reino de Deus é todos os crentes espalhados pelo mundo inteiro, que adoram Jesus como seu Salvador. Não é? Seja Notre Dame, seja na Catedral da Sé, seja na nossa Catedral Evangélica, né, que temos em São Paulo, seja aqui, seja lá na África, onde as pessoas se reúnem num terreno de chão batido, que às vezes tem como teto somente lá as copas das árvores. Né? E como diz muitas das pessoas que já visitaram eles adoram a Deus com muito mais alegria do que às vezes a gente que está em templos, né, suntuosos. Porque o jeito africano de adorar a Deus é um negócio extraordinário, né? Faz parte da cultura deles a alegria, a dança. Né? Uma vez gravaram um vídeo, uns colegas que foram lá uma vez na África, gravaram um vídeo que as pessoas, na hora do dízimos e oferta, as pessoas iam dançando para entregar a sua oferta. E às vezes a sua oferta não era nem dinheiro. Às vezes era o resultado da colheita que eles tiveram lá, da plantação deles, alguma coisa assim. E faziam com tudo muita alegria. Porque Deus habita no meio da adoração. Deus habita no meio do povo que se alegra. Não é no templo suntuoso. Se Deus estivesse preocupado com templos suntuosos, Jesus teria nascido, né, numa situação bem melhor, de palácios e tudo mais. Mas ele nasceu no deserto, procurou ali um lugar para colocar e foi numa manjedoura. E esse Jesus que veio para fazer o bem, como missão da sua vida, ele nos convida: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados daqueles que abusam da sua autoridade religiosa para explorar o povo. Cansados e sobrecarregados de uma vida difícil que é esse mundo. A vida está cada vez ficando mais difícil. Não é? Tanta tecnologia, tanta ciência, tanta administração aí, né, sobre como gerir as coisas, e assim mesmo tudo só fica mais difícil, né? Vocês já prestaram atenção nisso? A vida está ficando mais difícil, as pessoas cada vez menos preparadas para essa vida difícil. E por estar sendo menos preparada para essa vida difícil, as pessoas estão enlouquecendo. Nós vivemos numa sociedade doente. Essa violência toda que vocês estão assistindo nas notícias semanalmente é reflexo de uma sociedade doente. Até lembrei de um pedaço da música aqui do Legião Urbana, né? Onde assim, vimos o mundo como espelhos, e o que vimos? Um mundo doente.
O espelho reflete a gente mesmo, né? E o que ele viu? Doença. E é por isso que as pessoas estão ficando loucas, é por isso que as pessoas estão ficando violentas. As pessoas estão tão doentes que o mal está virando uma coisa comum. As pessoas estão praticando o mal como se fosse já uma coisa comum. É impressionante como a maldade. E aí, quando a gente pensa maldade, a gente pensa maldade das violências, das mortes aí fora, mas às vezes a gente esquece que a maldade também está dentro de casa, quando a gente fere nossos familiares com palavras duras, com palavras ríspidas, com indiferença, com falta de respeito. E Jesus disse que isso também é matar. Jesus disse que também isso é homicídio, quando a gente chama alguém de louco. Quando a gente chama alguém de estúpido, quando ofende, não é? Ele colocou também como assassino. Por isso que nós temos que refletir sobre a missão de Jesus, porque nessa passagem que nós lemos, de um Jesus que cumpriu a sua grande missão, agora ele nos comissiona, e ele nos comissiona para as mesmas coisas. E de fazer discípulos, ou seja, reafirme a tradição que vocês receberam. Ensine tudo o que eu ensinei para vocês. Critiquem os abusos de autoridades. Critiquem os religiosos que estão ensinando coisa errada e explorando o povo. Sejam profetas no meio dessa geração corrupta que nós vivemos. E não deixe de fazer o bem a todos. E isso faz com que a gente esteja também cumprindo a nossa comissão. Igual à missão de Jesus. A missão da igreja não pode ser diferente da missão de Jesus. Quando a igreja faz uma missão diferente de Jesus, ela não está, de fato, no caminho de Deus, não está fazendo aquilo que Deus quer, está desagradando o Senhor. Porque Jesus é o exemplo de missão. E por isso que nós devemos fazer a missão segundo Ele. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor pedindo de Deus misericórdia em nossas vidas, para que a nossa missão seja igual à grande missão de Jesus. Deus querido e amado Pai, Tu, Senhor, é o autor das Sagradas Escrituras. Escrituras, ó Deus, que Jesus levou muito a sério e fez de tudo para cumprir. Mas além de cumprir, Ele as ensinou também. Com muita sabedoria, com muita propriedade, dando ilustrações, como foi a forma de parábolas, dando exemplo. Que a nossa missão seja igual a de Jesus, levando a sério a Tua palavra, cumprindo ela, obedecendo ela, e ensinando aos outros, pregando aos outros. Que nós, ó Deus, como Jesus Cristo, que fez também a missão de corrigir e de inclusive, a denunciar as injustiças criadas, feitas pelas autoridades religiosas, da mesma forma nós sejamos denunciadores também. E não venhamos nós a correr para esse tipo de pessoas, ó Pai, para falsos mestres, mas que a gente tenha serenidade, discernimento, de só seguir aqueles que realmente, com sinceridade de coração, pregam a Tua palavra, Senhor. E como Jesus cumpriu a grande missão de fazer o bem a todos, que nós também não esqueçamos nunca de que nós estamos aqui para ser bênçãos, ser servos e abençoadores de outras pessoas. Nos ajuda nessa grande missão, Senhor. Com a graça do Senhor que eu peço, em nome de Jesus. Amém.